Olá, eu sou o Pedro, eu sou técnico de laboratório no campus Bragança Paulista do Instituto Federal de São Paulo. Hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês sobre como que a gente faz o CAM de um padrão, de um objeto que tenha superfícies padronizadas dentro de um quarto eixo, dentro de um objeto cilíndrico. O exemplo que a gente vai fazer aqui é um hexágono, um sextavado. Então, vou começar fazendo o processo de criação dessa peça, desse hexágono, e depois a gente vai para a confecção do CAM, do processo CAM, geração dos arquivos G-Code, arquivos de máquina para esse processo. Mudando aqui para minha tela, a gente vai começar a trabalhar no ambiente do Inventor, tá? Então, aqui a gente tem uma tela, um projeto em branco, e aqui a gente vai começar a fazer o processo de desenho antes de começar de fato com o CAM. Uma coisa legal que a gente precisa entender é qual é a máquina que a gente vai usar, como é a máquina também. Então a gente, antes de começar a confecção, o desenho de fato, a gente deveria entender e conhecer a nossa máquina lá dentro da oficina. Mas aqui eu vou só passar uma informação básica. A nossa máquina é uma máquina Router, fresadora Router. Ela tem 4 eixos para trabalho, os 3 ortogonais, mais um eixo circular de giro. A nossa máquina, ela por padrão, ela tem um quarto eixo B. Então a gente consegue trabalhar dentro do quarto eixo B, tá? Que é um eixo, lembrando lá na regra da mão direita, a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Se fosse no eixo um eixo de giro aqui no X, seria um eixo A, mas no nosso caso é um eixo de giro aqui em torno do eixo Y, então é o eixo B, tá? Então, quando a gente for começar a trabalhar, a gente tem que entender que essa nossa peça, ela vai ter que crescer, vai ter que ser estrudada, seu eixo, sua maior dimensão, ela tem que ser colocada no meu eixo Y, tá? Porque o Z é onde está o meu eixo árvore, então o cabeçote da minha fresa está para cima aqui, então eu tenho o meu eixo Z aqui para cima e eu tenho que crescer, tenho que aumentar como se fosse meu dedo mesmo, tenho que crescer essa peça para frente, pensando nesse eixo Y. E o eixo X, são os movimentos laterais. Então a gente vai começar a criar a nossa peça a partir dessa informação. Para a gente criar uma nova peça, como padrão de quase todos os softwares de desenho, a gente seleciona um plano na lateral. Eu tenho os 3 aqui nessa lateral, plano YZ, XZ e XY, tá? Como a gente vai ter que crescer esse material no plano Y, a gente tem que selecionar, aliás, no eixo Y, a gente tem que selecionar um plano que não tenha Y, para a gente crescer depois no Y. Então eu vou desenhar no XZ, vou desenhar a silhueta, a forma da minha peça, e depois eu vou estrudar esse material, vou crescer esse material no eixo Y, tá? Eu posso selecionar aqui, clicar em cima em iniciar esboço, ou clicar nesse botãozinho que apareceu quando a gente seleciona o plano, que é para criar esboço. Eu clico aqui para criar esboço, ele já abre as ferramentas para mim de esboço e o meu plano cartesiano aqui, de certa forma. Aí eu vou desenhar aqui a silhueta da minha peça. Começando com um círculo, eu vou fazer um cilindro padrão, depois eu faço o desenho do sextavado. O meu cilindro, eu vou começar ele, eu vou colocar 50 milímetros, que é uma cota legal, uma dimensão legal. E é só isso, de desenho de silhuetas. Vai ser só um cilindro. Aí eu venho em modelo 3D, eu posso finalizar o esboço e vir em modelo 3D, ou já com o esboço aberto em modelo 3D e fazer a extrusão. Eu clico, como é só um formato, um desenho simples, ele já reconheceu o que é esse desenho aqui e abre para mim a janelinha aqui de opções da minha extrusão. Aqui a única coisa que eu vou mudar é a dimensão. Vou colocar uma extrusão aí para 100 milímetros para a gente trabalhar. Dou OK, aqui eu tenho um objeto. Se a gente olhar ali na lateral, aqui embaixo, inferior esquerda aqui do meu plano de trabalho, eu tenho o meu sistema de coordenadas, o Z para cima, o meu X
né, no sentido do raio da peça, e o meu Y no sentido do eixo da peça. E se eu trouxer ela um pouquinho mais perto aqui, a gente consegue ver. Eu tenho exatamente o que eu preciso para aprender na máquina. Então, beleza. Vou fazer agora o desenho do hexágono aqui, né, do meu sextavado. Eu posso usar a ferramenta polígono aqui na parte superior. Eu posso selecionar um polígono selecionando o meio ou selecionando os seus lados, né? Fazer um circunscrito ou um inscrito, tá? Então, eu vou selecionar aqui o inscrito, vou selecionar o centro desse polígono e vou crescer ele. E vou colocar até o limite aqui do meu cilindro, pensando sempre com o Z para cima, tá? Lembrando disso no nosso processo. Aí eu venho aqui agora, né, fecho a ferramenta de polígono e abro uma ferramenta de círculo para colocar os limites do meu objeto. Clico, né, aqui em um vértice do meu hexágono, né, só para eu ter esse limite, para entender que isso aqui é um limite. E tá pronto. Agora eu posso fazer a ferramenta, né, usar a ferramenta de corte. Clico aqui em modelo 3D, extrusão. E aí eu vou selecionar as minhas faces. Como agora é uma geometria um pouco mais complexa, ele já não entendeu sozinho, né? Eu poderia tirar aqui do meio, mas poderia tirar da lateral. Aí eu vou selecionar as faces. Clico dentro dessa face. Onde tiver verdinho é onde ele vai tirar. Mas se eu clicar em todo o círculo, ele vai tirar tudo. Se eu clicar só aqui dentro do hexágono, ele vai tirar só a área do hexágono. Se eu clicar só aqui, né, nessa área que a gente está marcando, vai tirar só daquela área ali. Uma coisa legal que o software, né, o Inventor, ele tem é que, diferente de outros softwares 3D, ele tem a extrusão e a retirada de material na mesma ferramenta, né? Eu vou clicar em extrusão, por padrão ele vai extrudar mais uma parte aqui para mim, que é o padrão da ferramenta. Só que eu não quero extrudar, eu quero tirar material. Então eu jogo aqui a cota, né? Eu quero tirar, por exemplo, 30 milímetros. Só que eu inverto o sentido e ele automaticamente mostra aqui a saída para mim como recorta, ao invés de une, tá? Então ele vai recortar, vai tirar o material para mim. Então eu já joguei 30 milímetros para dentro da peça, né? Eu não estou mais estudando para fora a partir da face que eu desenhei. E tenho aqui já para mim o padrão do sextavado dentro da peça. Dou o OK aqui, ele já vai gerar para mim o sextavado. E agora eu posso partir para o processo de criação do CAM, né? O processo de criação dos códigos de máquina para a gente trabalhar. Bom, seguindo aqui agora o código de máquina, para a gente criar, né, de fato o G-Code, né, que é o que a gente vai embarcar na máquina, a gente tem a abinha CAM do Inventor. É óbvio, isso aqui não é padrão, né? A gente não tem por padrão instalado, a gente precisa instalar o plugin de CAM. Quando a gente trabalha com o Inventor, depois de instalar o software, a gente instala esse plugin. Eu posso vir aqui no plugin de CAM, eu tenho todas as ferramentas possíveis de eu trabalhar dentro do CAM no Inventor, tá? Então a gente pode ter, tem toda uma questão de configuração, de simulação, para você gerar o caminho, né, da ferramenta, o pós-processador, né, que é quem compila as informações do software em código de máquina, né, gera o G-Code. Aqui eu tenho configurações de job, né, que é para você criar um blank novo, para você criar um projeto mesmo organizado em pastas, criar um padrão que se repete, seja linearmente ou seja circularmente. A gente tem manual, tem uma probe, né, do nosso sistema de coordenadas, né? Eu tenho ferramenta para furação, ferramenta para fresamento, 2D, né, ou 2,5D, dependendo da literatura que a gente lê. Tem fresamento 3D, tem já entrando multi-eixos, né, pensando para um centro de usinagem com 4, 5 eixos. Tem ferramenta para torneamento, né, tem bastante ferramenta aqui para torneamento. Eu posso criar ciclo de desbaste, horizontal, vertical, fazer só o profile, né, para acabamento, por exemplo. Tem o trabalho de corte, né, pensando numa máquina de corte laser, plasma, jato de água e assim por diante.
E tem outras aqui, questão de orientação, bibliotecas e tem os tutoriais também. Então aqui a gente vai trabalhar criando primeiro um material bruto, né, um blank. Então eu venho aqui em Setup, né, clico em Setup, ele já vai reconhecer meu modelo, né, que eu desenhei ele agora, e já vai criar também um sistema de coordenada para peça aqui. Então esse aqui seria, essa bolinha cinza seria meu 0 peça. Então eu tenho já uma pré-configuração. O Inventor ele tem uma certa incompatibilidade com a máquina que a gente possui aqui no campus. Então eu não preencho essa abinha de machine aqui, de máquina. Então eu não vou preencher, já vou direto para o Setup. O Setup é uma máquina de fresamento, né? O WCS, né, o Work Coordinate System, né, o sistema de coordenadas. Eu tenho que selecionar meu modelo, né, a partir do meu modelo, e eu posso escolher onde vai ser o meu ponto zero, né, meu 0 peça. Então eu clico aqui em Stock Point, né, eu posso clicar nele aqui, ele vai marcar esses pontinhos pretos, e aí eu seleciono um centro de giro para minha peça. O ideal é sempre usar, na verdade a gente precisa usar o eixo de giro da peça, né? Pensando que aqui ela vai rotacionar, né? Num sentido, eu uso sempre esse ponto aqui central onde está o eixo da peça, tá? Então, beleza, agora eu já tenho meu 0 peça aqui definido. O meu modelo já selecionei, né? Ele seleciona sozinho, na verdade, que é esse pontilhado azul, é toda a peça. E aí eu posso ir para a configuração de estoque. Aqui para a gente, assim, a gente tem uma estrutura de uma caixa, né? Ele pega um prisma retangular para a gente como material bruto, sempre por padrão. Mas aqui para a gente o interessante é usar um blank, né, cilíndrico, né? Um cilindro aqui só para fazer a operação de fresamento aqui dos rebachos do sextavado. Então eu posso modificar isso aqui no modo e vir aqui em Relative Size Cylinder, né? Cilindro relativo. Ele já vai adaptar para mim. Mas esse cilindro do jeito que tá, não é interessante pra gente, porque tá, né, com o eixo dele aqui na vertical e o eixo da nossa peça tá na horizontal. Então eu posso, né, com a ferramenta de eixo aqui, né, de Axis, clicar na minha peça que ele já vai adaptar pra gente, né, na realidade do nosso cilindro, né, alinhar o eixo do nosso cilindro com o nosso blank. Aqui a gente tem um offset, né, um sobremetal no raio da minha peça, eu não preciso deixar, né, eu vou zerar isso aqui, ele vai colar, porque eu só vou fazer a operação mesmo do meu sextavado. Pensando que, por exemplo, esse meu cilindro já tivesse vindo de um processo anterior, por exemplo, de torneamento com a dimensão fechada, tá? Então eu tiro o offset, aqui eu vou ter as informações, né, meu diâmetro de 50 e meu comprimento de 100. Eu tenho que trabalhar com diâmetro de 50, isso a gente não consegue não trabalhar, né? Tem que ser 50. E é isso, né? O nosso estoque, né? O nosso material bruto, o nosso blank está pronto. Aqui essa última abinha aqui é só para colocar o nome do projeto ou algum comentário sobre o projeto. E aqui é o nosso sistema de coordenadas, um offset do sistema de coordenadas, a gente não precisa mexer. Quando eu dou um OK aqui, ele já, né, fica amarelinho. Criei o meu blank, né, o amarelinho é meu blank, e os contornos aqui mais um cinza por trás, né, ele é a nossa peça, tá? Sempre vendo, ó, aqui vou aproximar para a gente ver essa coordenada externa aqui onde eu estou passando o mouse. É a coordenada do meu plano de trabalho aqui dentro do Inventor. E essa coordenada colada à face da peça é a coordenada do meu 0 peça. Ele está no mesmo sentido de quando eu desenhei. Por isso que é importante a gente desenhar, né, a peça no mesmo sentido do plano, né, do espaço, né, dos eixos, né, do nosso plano de desenho aqui, né, da nossa área de trabalho. Então fica muito mais fácil para a gente só colocar onde a gente quer, não precisa ficar invertendo o eixo, tá? Então beleza, agora com o setup pronto, eu posso criar a minha operação, né? Eu clico aqui no setup, né, com o botão direito, eu posso clicar uma nova operação a partir desse menu aqui, né, de nova operação, ou eu posso selecionar meu setup e vir aqui em cima e escolher dentro da minha realidade aqui de cima, tá?
Para mim, eu acho que é mais fácil trabalhar aqui com o botão direito. Jogo aqui em 2D Milling, né, que é o fresamento 2D. A diferença entre o fresamento 2D e o fresamento 3D é que geralmente o fresamento 2D ele usa uma profundidade fixa, um Z fixo. Ele não vai ficar variando o Z. Eu posso até fazer múltiplas passadas, né, múltiplas operações para chegar naquela dimensão final. Mas ele não vai ter dentro daquela realidade ali de usinagem uma variação de Z. Fazer, por exemplo, algo mais esférico ou, por exemplo, um cônico. Assim, a gente vai ter uma variação de Z. Eu não vou conseguir fazer dentro do processo movimentos em 3 eixos, por exemplo. Ele vai trabalhar sempre 2 eixos, né? Ele vai trabalhar ali tirando, desce um pouquinho, tira mais um pouquinho, desce, sempre trabalhando ali X e Y, e o Z só em passos incrementais. Ele não vai interpolar os 3 eixos ao mesmo tempo, ok? Então venho aqui em 2D Milling, para mim é o suficiente. Crio um 2D adaptativo. Quando eu clico no 2D adaptativo, eu vou até aumentar a janelinha aqui, a gente tem essas opções, né, laterais, começando pela ferramenta. Se eu clicar aqui em ferramenta, eu vou abrir a biblioteca de ferramentas do Inventor. Aí eu posso usar a ferramenta a partir, conjunto de ferramentas. O holder, posso escolher um holder, que é o suporte da ferramenta. Posso escolher a minha ferramenta por tipo, então uma biblioteca bem grande aqui por tipo. Ou por material, posso não especificado, High Speed Steel, que é o aço rápido, uma ferramenta com cobertura de titânio, um carbide, um carboneto, um cerâmico e assim por diante. Então eu posso selecionar por tipo de material e por refrigerante também, se é desabilitado, se é ligado, se é misto, se é através da ferramenta, se é via ar, refrigeração por ar, ou se é refração a ar através da ferramenta, sucção e assim por diante, A gente pode escolher por refrigerante também. Eu posso criar as minhas bibliotecas e posso usar aqui da biblioteca de exemplo. Por exemplo, eu vou trabalhar em milímetro, em polegada, um material de alumínio. Ou posso escolher aqui, por exemplo, sistema métrico, material bronze. O que é indicado para esse tipo de material. E aqui eu tenho também as ferramentas de torneamento, de exemplo aqui de torneamento. Mas agora o nosso foco é o fresamento. Eu vou escolher uma ferramenta por tipo, vou selecionar aqui dentro do tipo. Vou pegar uma ferramenta, uma fresa de topo reto. Dentro das ferramentas, das fresas de topo reto, eu tenho aqui várias dimensões, eu posso pegar dentro disso aqui, eu posso usar uma ferramenta padrão, que eu posso criar também, dentro dessa biblioteca. Aqui embaixo eu tenho formas de criar novas ferramentas, mas aqui eu vou escolher uma padrão. O material que a gente vai trabalhar é um polímero, então eu posso selecionar, por exemplo, aqui 10mm, eu tenho várias ferramentas de 10mm. Se a gente olhar nessa lateral aqui, onde tem a ferramenta, eu não tenho diferença nenhuma entre as ferramentas de 10mm. Todas têm a mesma altura de corte, mesmo diâmetro. O que muda para mim são os parâmetros de velocidade de giro, o spindle, o RPM, e a velocidade de corte, o meu avanço, na verdade. Então eu tenho essas informações aqui e eu tenho que escolher baseado no que é mais próximo para o meu material. Como eu sei que o que eu vou usinar é um polímero, então eu posso escolher aqui dentro da minha lista, dentro, óbvio, do diâmetro de 10, um material métrico, uma biblioteca métrica, porque é 10mm o diâmetro, para plásticos. E a partir disso, posso dar duplo clique e eu clicar aqui em Select. Ele já vai puxar nessa parte superior aqui para mim essa ferramenta 10mm flat, que é a fresa de topo reto, de 10mm e beleza. O refrigerante ele vem o padrão do que está programado lá para a ferramenta. Eu vou desabilitar. Aqui eu vou manter essas informações de rotação e tal, porque já é o que a gente tem dentro da biblioteca, da ferramenta. Então aqui eu vou manter desse jeito.
Após isso eu posso ir para a ferramenta de geometria, né, para a aba de geometria e selecionar o que eu quero fazer, né, qual o tipo de operação que eu vou fazer, tá? Então, pensando aqui, né, eu tenho que fazer o sextavado, eu vou criar um padrão. Depois a gente vai ver que o nome da ferramenta é Pattern, que é padrão. Então eu vou pegar dentro do Pocket Selections, né, a minha seleção do que eu vou fazer, né, a usinagem que eu vou fazer, eu vou selecionar uma face. Acho que por padrão é legal pegar a face que está no eixo Z aqui, pensando que a minha ferramenta vai estar nessa posição. Então eu já pego e seleciono aqui essa face aqui para eu trabalhar primeiro. Além disso, né, para essa parte de geometria, eu poderia pensar, né, se eu tivesse um processo anterior, aplicar o Rest Machining, que é para a gente trabalhar com ferramentas menores e tirar só detalhes que ferramentas maiores não alcançaram. Eu posso trabalhar com os contornos, posso girar a minha ferramenta, posso mexer na orientação dessa ferramenta. Então aqui na verdade eu só vou manter isso aqui, que eu só quero trabalhar nessa face por enquanto. Entrando agora pensando nas alturas, eu posso só alinhar aqui para a gente ver o Clearance e o Retract. O Clearance seria uma altura segura. O Retract é onde ele vai subir para partir para a próxima entrada, por exemplo. Se ele fizer 3 entradas, né, tira, depois tira, né, de material, né, pensando assim, ele vai tirar, vai voltar, vai fora da minha peça, vai entrar de novo, vai fazer, vai sair, vai fora. Esse sair e voltar, né, essa altura que ele sai e parte para a próxima passada é o meu Retract Height. Então eu já tenho aqui por padrão também, eu sei que não vai pegar na peça, tá beleza? Então agora eu vou trabalhar as alturas, né, de usinagem. O top e o bottom são os limites superiores e inferiores da minha peça. Eu vou marcar, né, o top ele já está no stock top, né, ou pode ser no model top também, que ele não tem offset, não tem sobre metal no diâmetro. E o bottom eu vou colocar aqui o contorno selecionado. Posso clicar nesse contorno, ele já vai criar para mim o bottom aqui em azul mais forte, aqui mais escuro, usando essa referência de seleção aqui do bottom. Então ele vai começar a usinagem na linha azul clara e terminar a usinagem na linha azul escura, ok? Aqui eu acho que tá beleza, a gente pode partir para a próxima abinha aqui. Na abinha de passes a gente vai trabalhar quanto ele vai tirar, qual a velocidade, quanto tempo vai levar, o sentido, né, direção de tirada de material. Então aqui a gente tem informação de tolerância também. Eu posso melhorar essa tolerância, por exemplo, de 1/10 para 1/100, se a minha máquina alcançar, ou então para 1/1000 e assim por diante, que assim seria o menor deslocamento que a máquina faria, né? Pensando numa máquina com motor de passo, seria o menor passo, né? Dar um menor passo quanto ela vai mover linearmente a ferramenta. A nossa máquina aqui a gente sabe que chega a 3 milésimos, então eu poderia até usar os 3 milésimos aqui, mas não tem necessidade para esse tipo de operação. Aqui a minha carga ótima é para a gente melhorar o processo, né, de produtividade e acabamento, né? A gente consegue fazer essa movimentação radial ao invés de ser sempre ortogonal, né, com cantos retos. A gente consegue melhorar a produtividade e melhora um pouco também a vida útil de ferramenta dentro de um processo contínuo. Eu posso colocar para ele movimentar em ambos os sentidos ou em um sentido só. Isso aqui independe. Geralmente a gente trabalha, né, com um sentido conhecido, uma direção de corte conhecida, quando a gente sabe que tem uma máquina que tem uma folga, ou a máquina, a gente não tem um sistema bom de fixação da peça, então a gente evita trabalhar num sentido concordante, né, para a gente evitar arrancar essa peça da mesa da máquina. Então eu vou deixar só no sentido tradicional mesmo aqui. Então aqui no mínimo cutting radius a gente tem uma noção, né? Isso aqui é de projeto, né? Pensando, se eu tenho uma peça que ela tem um ângulo agudo ou até mesmo um canto de 90 graus no projeto, eu não vou alcançar isso com ferramenta de topo, por exemplo, no processo que a gente está fazendo. Que a ferramenta ela tem um raio e esse canto ele é um canto reto, né? Encontra uma aresta com a outra ali.
Então eu não vou ter essa possibilidade. A gente tem que entender que na hora de projetar a gente não vai alcançar isso por um método tradicional. Então eu tenho que entender que esse canto ele sempre vai ser arredondado por conta do raio da ferramenta, tá? O raio e a forma com que eu vou trabalhar, né? A orientação do corte. Então aqui eu posso, né, usar, né, jogar para zero. Eu sei que eu vou jogar esse raio lá no limite da minha peça, né, pensando no primeiro quadrinho. Ou eu posso dar uma segurada, né? Colocar um raio ali já de giro para a gente evitar também conflito e matar a peça, né? Diminuir a dimensão nominal lá do projeto, fazendo um retorno ali mais suave. Então aqui eu deixo o padrão também. Eu tenho opções aqui para trabalhar só criando, né, começando um meio ali do meu padrão que eu vou fazer usinagem e trabalhar em volta, ou então trabalhar em todo o contorno. Isso aqui pode dar um acabamento não tão bom, e posso trabalhar na direção. Pensando aqui que a minha ferramenta, as duas, né, no caso nos quadros aqui que aparecem, estão girando no mesmo sentido, e uma está indo no sentido convencional e a outra no sentido de climb. O que isso significa? A minha ferramenta ela vai estar tendendo a puxar a peça também. Se ela está girando, ela vai tender a puxar ou tender a empurrar. Isso pensando numa folga, é melhor você empurrar do que você puxar. Pensando numa fixação deficiente, é melhor você empurrar do que você puxar também. Que daí quando você puxa, você tem, óbvio, a força ali, né, o movimento da mesa já para aquele lado, mais a força que a ferramenta vai estar exercendo para arrancar material. Então é legal a gente pensar em trabalhar num sentido de empurrar, ok? Mas aqui eu deixo padrão também. Aí a gente entra nas opções, nos opcionais. Aqui a gente tem uma opção de múltiplas passadas. Se a gente tem uma profundidade muito grande, tem receio de que vai danificar a ferramenta, a gente pode colocar um máximo step down, né? O máximo que ele vai baixar por passada. Eu posso colocar, por exemplo, 2 milímetros por passada. Se ele ultrapassar desse limite de 2 milímetros, né, tiver que tirar 4, por exemplo, ele vai fazer em 2 passadas de 2 milímetros, ok? E eu posso deixar isso aqui. Vou manter porque eu não sei, não conheço essa altura aqui, então eu vou proteger minha ferramenta. Sock to leave é uma forma de você deixar sobre metal. Se você tiver uma operação posterior, por exemplo, de acabamento, você deixa um sobre metal aqui de meio milímetro, 1 milímetro, dependendo do processo. Aqui eu não vou deixar porque é uma operação só para demonstrar só que a gente vai fazer. Aqui o smoothing ele cria pra gente, né, ele melhora a transição de elementos circulares. Por exemplo, eu tenho um raio. Esse raio dentro da computação ele são vários segmentos de reta que formam um raio. Você faz uma amostragem de segmentos de reta. Quanto menor esses segmentos de reta, mais próximo de um raio real ele vai ser. Então esse smoothing geralmente ele vai refinar um pouco mais esses segmentos para ficar essa transição mais suave possível, ao invés de ficar, né, digitalizada ali, como se fosse uma escadinha ou vários segmentos. Então ele vai tentar refinar isso para a gente. E aqui essa otimização do feed, né, que é o caminho, né, de certa forma, ele vai, né, reduzir os cantos para a gente. Eu consigo mexer, né, nessas informações para melhorar o caminho da minha ferramenta, né, a movimentação da minha ferramenta. E agora a gente pode ir para a parte do linking aqui, que seria mais questão de movimentação de eixo, quanto tempo ele vai estar usinando, como ele vai fazer a entrada na peça, como que ele vai sair da peça, né? Pensando de corte, né? A gente tem dentro do tempo de usinagem, o tempo que ela está se deslocando e o tempo efetivo de usinagem. Então esse aqui eu vou fazer, né, toda a configuração dessa parte. Aqui eu não vou focar muito em todas as opções, né? Mas aqui a gente vai deixar para ele fazer full retraction, né? Que ele vai usar aquela altura que a gente usou de retract. Eu vou preservar o avanço rápido, né? O movimento rápido para ser mais produtivo.
Essa opção aqui, se tivesse um bolsão muito grande e quisesse sair desse bolsão a cada tempo, né, para, por exemplo, refrigerar a ferramenta, fazer algum tipo de limpeza, tirar um pouco daquele cavaco que fica ali dentro, eu posso usar essa distância de stay down aqui para ele de tempos em tempos sair. Aqui eu tenho também informação do stay down clearance, né, que é um mínimo. Eu tenho o máximo em cima de distância e o mínimo que eu vou entrar para fazer essa usinagem. Acho que outra informação importante para a gente aqui é a forma de entrada, né? A rampa. Que tipo de rampa que eu vou usar para entrar na minha peça? Óbvio, a gente não chega e já entra de topo ou entra comendo a ferramenta rápido, né? Senão, com o tempo, ela vai diminuir, né, a vida útil, o acabamento da peça fica horrível, né? Então a gente tem sempre um processo para se entrar, né, para fazer essa usinagem, começar a usinagem. Então a gente pode pensar aqui, né, que por padrão ele colocou para a gente um movimento de hélice com um ângulo de hélice, né, de 2 graus. A gente tem não tem conicidade na hélice, é uma hélice, né, tubular, digamos assim, cilíndrica. Essa altura, né, de 2,5 milímetros. E eu tenho aqui, pensando para fazer um sistema como se fosse uma bailarina para aumentar um furo, né, de no mínimo 2,5 milímetros. E aí, se eu dou um OK, ele vai criar a primeira operação para a gente. Ele leva um tempinho, que foi rápido, e ele criou para a gente essa operação. Aqui parece que está repetindo, ó, tá vendo que nesse canto aqui tem 2 entradas? Porque ele está fazendo, se eu alinhar aqui, ele faz 2 passadas, por conta do nosso ajuste lá de múltiplas passadas de tirar 2 milímetros por vez. Então aqui tem mais que 2 milímetros, então ele passa 2 milímetros e passa o restante depois. Ele não fica numa passada fixa de 2 milímetros, é no máximo 2 milímetros. Então se eu tiver 2,5 para tirar, ele vai tirar 2 e depois vai tirar meio. Aqui, né, no visual a gente tá vendo que tá tirando 2 e tá tirando 1 e pouquinho depois. Então a gente já tem o primeiro processo, primeira face. Mas agora, como que eu vou fazer para fazer as outras faces e que o meu sistema, né, a minha máquina entenda que eu tenha que girar, ajustar essas outras faces de uma forma automática? Como que eu faço, né? Eu vou começar, né, trabalhando, né, selecionando o que eu já fiz, né, e venho aqui dentro de pattern, né, padrão. Se eu clicar nele, ele vai abrir uma opção aqui para mim de padrão. O que eu vou fazer, né? Eu vou criar o tipo de padrão que eu quero um padrão circular, né? Eu vou selecionar dentro da minha peça o eixo. O eixo, se eu clicar aqui fora, se eu clicar só nesse círculo, eu vou entender que o eixo é o criado aqui no centro da peça. Então eu clico e crio esse eixo. O meu ângulo eu quero relacionar com 360 graus, toda a minha peça. Se eu tivesse, por exemplo, só um semicírculo, né, uma peça que fosse metade de um cilindro, eu poderia trabalhar só dentro de 180 graus, por exemplo. Mas aqui no caso estou trabalhando 360 graus. Eu sei que é um hexágono, um sextavado, né? São 6 faces. Então eu clico aqui para colocar 6 faces. E aqui a gente já vê que está adaptando para a gente criar, né, esse padrão. Eu posso, né, não ter espaçamento igual, mas no meu caso sim, é espaçamento igual. Eu vou manter o original, que é essa face superior aqui. Não vai ser reverse, tanto faz na verdade, porque é um padrão igual, então eu posso colocar reverse também, que vai dar na mesma. E a ordem da operação é pela ferramenta. A ferramenta vai chegar, vai fazer uma operação e vai movimentar, ela que vai decidir, né, o movimento mais rápido, mais ajustado, né, digamos assim, pensando na otimização do tempo. Tem essa abinha aqui de pós-processamento só para trabalhar com o sistema de coordenada, mas não tem necessidade. E clico aqui em OK. Ele criou para mim, dentro do meu setup, eu tinha uma opção de adaptativo. Só que eu criei um padrão para esse sistema adaptativo. Então o adaptativo está dentro do objeto padrão, né? Eu posso até diminuir aqui e ficar só com o padrão. E aí, se eu colocar aqui de frente, eu vejo
porque ele está fazendo 2 passadas por face e está fazendo todas as faces que a gente tem. Uma dúvida que pode surgir, né, dentro dessa parte: o que são essas linhas azuis, verdes ou amarelas? A gente até brinca, né, com os estudantes que parecem a bandeira do Brasil, né, mas não tem relação nenhuma. O amarelo é uma linha de movimento rápido para ajuste de posição. Eu terminei de fazer a primeira passada, eu vou subir até lá o Retract High, né, e vou ajustar para o próximo ponto e descer. A linha verde é uma linha de aproximação. Isso aqui a gente chama de lead in ou lead out, né? Esse padrão aqui que a gente está usando. O lead in é quando a gente vai entrar na peça. Ele usa esse padrão com um raio, né, de entrada, para não forçar exatamente a ponta da ferramenta, a aresta que vai estar fazendo o corte. Então a gente tem o lead in e quando ele sai é o lead out, tá? E o azul é onde ele vai estar exatamente usinando. Aqui é o movimento padrão da usinagem, que no caso que é um padrão reto, né? Se eu girar aqui um pouquinho eu vejo que ele faz algumas curvas dentro do plano XY, mas pensando aqui na altura, no Z, é um padrão reto dentro, né, do meu espaço. Ele é um 2,5D, digamos assim. Ele vai movendo o Z de acordo com o final da operação de X e Y, tá? Agora a gente vai partir para fazer, né, a criação de fato final desse meu projeto e gerar o G-Code e ver se ele está interpolando o eixo B, né, que é o meu eixo de giro, para fazer essas faces aqui de forma automática, que eu não precise ficar ajustando lá na máquina. Para eu gerar esse meu G-Code, né, esse código de máquina, eu tenho que vir aqui em padrão, né, que é a operação que eu criei, clico com o botão direito e venho em Post-Process, né, pós-processamento. Aqui ele vai abrir para mim uma janelinha, né, eu posso trazer um pouquinho mais para cá. Essa janelinha, ela vai ter todos os pós-processadores, que são os códigos, os compiladores, os responsáveis por pegar esse desenho, essas linhas aqui que foram criadas e transformar em linha de código que a máquina vai entender e executar. Aqui eu estou usando uma pasta de configuração pessoal, tá? Eu vou explicar o porquê depois, tá mostrando, né, um pouco do pós-processador, mas é uma pasta pessoal, não é padrão do Inventor. Quando você usa o Inventor a primeira vez, ele vai ter uma pastinha padrão aqui. Então, nessa minha pasta pessoal, eu tenho só o pós-processador Fanuc, tá? Então, eu tenho só esse pós-processador Fanuc aqui. O que isso significa? Isso significa que eu tenho só o Fanuc, obviamente, eu só tenho um arquivo do Fanuc dentro da pasta e que eu modifiquei esse Fanuc, tá? Eu tive que fazer uma modificação porque a minha máquina que a gente trabalha, né, ela é uma máquina de 4 eixos, mas ela tem um eixo B. Por padrão, toda a configuração de pós-processador ele vem para eixo A, então ele sempre vai tentar interpolar o eixo A em detrimento ao eixo B, tá? Então a gente vai trabalhar sempre com o eixo que a gente tem necessidade e que a gente tem disponibilidade na máquina, tá? No nosso caso é eixo B. Então eu tive que fazer uma modificação no código mesmo do algoritmo lá do pós-processador, desabilitar o eixo A, pelo menos o movimento do eixo A, e habilitar o movimento apenas do eixo B, tá? Então a gente vai fazer esse trabalho usando esse Fanuc já modificado. Além disso, eu posso colocar aqui uma pasta de saída, né? Eu tenho algumas pastas aqui que eu já trabalhei. Eu vou colocar na minha área de trabalho, tá? Eu vou só mudar aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, na área de trabalho, seleciono a pasta. Eu tenho aqui minha área de trabalho. Aqui eu posso mudar alguns comentários, mudar a unidade de medida, só que como eu criei esse objeto aqui, eu já criei ele em milímetros, então o padrão dele é milímetros, eu não precisaria forçar aqui, mas ele vai manter milímetros. Tem propriedades aqui que eu poderia mexer, né? Tem mais opções e tudo mais, mas eu vou usar o padrão.
E aqui o nome eu posso mudar nesse momento, mas depois eu poderia mudar, né? Na verdade eu prefiro mudar depois também. Se eu clicar em Post, ele vai abrir a pasta lá que eu selecionei e daí eu posso criar o arquivo, né? Que vai ser o arquivo que vai para a máquina. Eu vou criar como... Só que, na verdade, eu posso criar ele já com algumas noções já de aplicação. Eu poderia dar só o nome, e aí eu poderia saber, eu vou usar a ferramenta de 10, vou usar a ferramenta... Aí eu teria que abrir o código. Eu uso uma ideia, né, uma forma de trabalhar que eu identifico qual é a minha ferramenta no nome do arquivo. Por exemplo, T10, que eu sei que é uma ferramenta topo de 10 milímetros, e aí eu já coloco lá e já sei qual é o arquivo que eu tenho que usar. Se eu tivesse um processo que eu usasse uma ferramenta de 10, uma de 8, uma de 6, uma de 2, eu vou ter dificuldade se eles tiverem o mesmo nome ou se não tiverem nenhuma relação, né, da ferramenta no nome. Então, se eu coloco T10 e tenho, sei lá, 10 processos com a T10, eu vou colocar T10 processo 1, T10 processo 2, T10 processo 3 e assim por diante, para eu me identificar ali, né, para entender quem é quem, tá? Então aqui eu coloco T10, como eu tenho só um processo, eu vou escrever all, né, de todos os processos, e eu clico para salvar. Por padrão ele vai salvar .nc, que é a extensão de comando numérico, né? Ele vai já formar essa extensão para a gente e já vai estar pronto para a gente levar para a máquina. Uma configuração que a gente tem dentro do nosso pós-processador é que quando a gente termina de salvar, ele já abre para a gente dentro de um visualizador, né? De um editor de G-Code. Eu vou clicar para salvar, ele vai salvar e já vai abrir para mim aqui, ó, T10 all. Ele abriu o arquivo, eu tinha um T8X aqui que eu estava testando, mas ele abriu para mim T10 all. Aqui eu já consigo fazer, né, algumas visualizações, né, de G-Code e quem entende um pouco mais de G-Code consegue fazer alguma configuração e já tirar algumas coisas desse código. Eu tenho aqui esses Gs iniciais aqui. Eu sei que aqui eu estou definindo sistema métrico, estou usando coordenada absoluta, estou criando, né, os planos, estou fazendo offset, estou trabalhando algumas coisas aqui, em todos esses Gs aqui. Eu tenho aqui pensando em T1, M6, é mudança de ferramenta para T1, só que eu só tenho uma ferramenta. Se eu estivesse trabalhando com 10 ferramentas, cada subprocesso ele ia ter a identificação T1, T2, T3, T4 e assim por diante, tá? E aí se eu tivesse uma máquina que faz a troca automática de ferramenta, eu teria, óbvio, definir o meu offset dessa ferramenta, o zeramento dessa ferramenta dentro da peça em questão. Nesse caso aqui a nossa troca é manual e eu só tenho uma ferramenta, então trabalho nesse ponto aqui. Eu tenho aqui o meu S9220, que seria a rotação do meu eixo árvore, M3 para ligar o eixo árvore sentido horário, né? Tenho alguns outros Gs aqui de configuração, G43, G54. Defino o meu G0 aqui, que é a posição de início do meu projeto. E aí começa de fato a movimentação aqui de usinagem. O que é importante para a gente? Verificar se ele interpolou só o eixo B. Se eu selecionar aqui o meu A aqui e pedir para buscar, né, usando Ctrl F, eu vou ver que sempre o A, né, onde ele aparece como comando, ele vai estar zerado, porque esse A ele não tem movimentação, né, ele não vai interpolar o eixo A em hora nenhuma, tá? Mas se eu coloco, por exemplo, o eixo B, ele vai fazer para mim sim um movimento, que ele vai B0, depois ele tem um B60, né, pensando dividindo 360 graus por 6, eu vou movimentar de 60 a 60 graus. Ele vai começar no 0, B60, B120, B180, B240, B300 e
0, no caso, depois, né? Que o 360 é o mesmo do 0. Então eu tenho aqui somente o meu B interpolando e fazendo o processo. Então eu consigo verificar que realmente está funcionando, é um código que está interpolando o quarto eixo de forma que a gente quer, né? A gente pode ver que a gente tem mais de 2.800 linhas que foram criadas automaticamente. O padrão do Inventor segue esse padrão de desenvolvimento assim, aqui, né, que pula o número de linha ali para o código a cada 5. Para esse caso, por exemplo, eu precisar fazer um ajuste entre essa linha e essa linha, eu não preciso deslocar toda a numeração de todo o código. Eu posso criar uma nova aqui que ele cria, por exemplo, 63.367, que é o intermediário, né, ali entre 65 e 70. Mas isso aqui é só um detalhe de padrão de código que o próprio Inventor, né, através do pós-processador, ele já cria. Então aqui a gente tem o código. Eu posso usar, né, as ferramentas de backplot aqui dessa ferramenta de visualização, só que ela, pensando em 4 eixos, ela não traz nada muito visual pra gente, né? Ela fica um pouco estranha da gente entender, ela não tem essa possibilidade. Mas a gente vê que tem os 6 padrões, eles estão bem parecidos, né, entre eles, que eles são na verdade iguais, só que só interpolando o nosso eixo B, né? Então a gente tem aqui todos os 6 padrões e aí a gente já pode levar isso aqui para nossa máquina e trabalhar lá na nossa máquina, ok? Espero que esse vídeo tenha sido interessante aí para a gente levantar, né, como que faz uma usinagem em 4 eixos. A gente tem uma carência aí de ferramentas, de softwares e de ferramentas e de tutoriais em português sobre essa área. Então eu tenho tentado aí fazer essa criação de conteúdo colocado aí no canal para a gente ter noções aí e trabalhar principalmente dentro, né, óbvio, da minha instituição, né, do Instituto Federal, mas para quem tiver a máquina, às vezes o profissional tem, mas não tem, tem essa dificuldade de encontrar essas soluções. Então eu tenho feito esse esforço aí para colocar um pouco do que a gente tem de conhecimento aqui para bem da comunidade, né? Então espero que seja de bom valor aí para vocês. E quando precisarem, podem entrar em contato comigo, né, através aqui do canal, mandar um comentário. Se tiver também alguma ideia de conteúdo ou uma dificuldade que vocês sentem que tem aí no meio de trabalho ou na academia, né, podem mandar aqui através do canal para mim, que a gente tenta tirar as dúvidas, tenta trabalhar em cima desses problemas, ok? Eu agradeço pela atenção. Se vocês tiverem gostado do conteúdo, podem colocar aí um joinha pra gente e é isso, tá? Espero que vocês façam um bom proveito aí e obrigado. Valeu, até mais.